Oi, Laje, aqui é a Carolina Garlabes Moro, do terceiro ano B, professora do Fábio Laje. E hoje eu vou dar uma aula de primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Bom, voltando lá para trás, em 1822, vamos ter o que chamamos de primeiro reinado. Vamos falar bastante de Dom Pedro I, já apresentando para você. E, bom, começando, basicamente o primeiro reinado ele teve como início, ele começou com a independência do Brasil e ele terminou, já te dando um spoiler, com a abdicação de Dom Pedro I. O governo de Dom Pedro I ele enfrentou diversas dificuldades políticas para consolidar a independência, devido a revoltas regionais, que eram oposições políticas internas. Um exemplo é conflito, outro exemplo, protestos, reações políticas, enfim. Bom, o que temos para falar disso é o reconhecimento da independência. Um spoiler. O mais difícil para reconhecer foi a Inglaterra, que só foi lá em 1826. Mas Estados Unidos, Portugal, enfim, reconheceram os Estados Unidos em 1824, Portugal em 1825 e a Inglaterra decidiu só em 1826 reconhecer a independência. Mas por que isso era tão difícil para a Inglaterra reconhecer isso? Basicamente porque a Inglaterra ela tinha privilégios no Brasil e com essa independência do Brasil, esses privilégios teriam que ser renovados, ela ia perder esses privilégios e foi isso que aconteceu. Quando ela reconheceu, em 1826, esses privilégios que ela tinha sobre o Brasil foi renovado e ela acabou perdendo eles. Bom, uma parte muito importante do primeiro reinado é o que chamamos de Assembleia Constituinte, de 1823, e ela era uma assembleia promulgada, o que você já vai entender daqui a pouco, porque lá na Assembleia de 1824 vai mudar, porque ela vai ser outorgada. E essa Assembleia Constituinte de 1823, ela falava basicamente de uma frase que era projeto da Constituição da Mandioca. O que é isso? Era basicamente quanto mais farinha de mandioca, mais riqueza você tinha naquela época. Por quê? Porque quanto mais farinha de mandioca você tinha mais escravos para alimentar, fortalecer. E se você tinha mais escravos, você ia ter mais poder, o que ia te tornar mais rico. Então, basicamente, quem tinha mais escravos era mais rico. Quem tinha mais farinha para alimentar era mais rico. Então, porque ia ter mais escravos e, no fim, ia ter mais poder e mais riquezas, né? A Assembleia Constituinte de 1824, ela era censitária e ela limitava os poderes do imperador. O que Dom Pedro I não gostou disso. Então, teve o fechamento da Assembleia de 1823. E daí que veio a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, como eu falei antes, ela passou a ser outorgada, ou seja, ela passou a ser imposta pelos governantes. O que quer dizer isso? Você já vai entender daqui a pouco. Mas a Constituição de 1824, ela era uma monarquia vitalícia, hereditária e constituinte. E, como eu falei que eu ia vir pra cá, agora vou te explicar por quê. A importância dela ser outorgada, imposta pelos governantes, porque passou a ter, a partir disso, um quarto poder, o poder moderador, que não era um poder executivo, legislativo ou judiciário, era acima dos outros poderes. O poder moderador era de uso privativo apenas do imperador, ele estava acima dos outros poderes e tornava com que a figura do imperador fosse de protetor da nação e inimputível. Bom, dentro do primeiro reinado, a gente teve algo que foi muito marcante, que foi em 1825 e durou 3 anos, até 1828. Lembrando que o primeiro reinado termina em 1831. Bom, o que temos aqui foi um acontecimento muito marcante que durou 3 anos, foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, ela contribuiu muito para aumentar a oposição ao governo de Dom Pedro I. Fazendo fofoca agora, ela foi um conflito entre a província atual de Uruguai, que queria reunificar a independência. Infelizmente, essa guerra causou muitas mortes e também altos gastos financeiros. Outra característica muito importante dessa guerra foi a Confederação do Equador, que eles queriam basicamente criar estados independentes. Essa situação, esse momento, recebeu o nome de movimento separatista. E isso levou a muitas revoltas, muitas guerras, insatisfações, e você já sabe, né? Crise e queda. Bom, estava uma oposição muito grande ao governo de Dom Pedro I. Isso levou a Dom Pedro I se isolar. Ele estava se sentindo
sem autoridade, sem forças políticas para continuar no poder, o que levou à abdicação do trono em 1831, onde Dom Pedro I passou o trono para Pedro, seu filho, que tinha 5 anos, e foi para a Europa. Depois que ele viajou para a Europa, voltou para lá e deixou o poder no Brasil para seu filho, foi aí que então iniciou o período regencial no Brasil. Próximos capítulos. Bem-vindo, Laje, para mais uma aula, a continuação de semana passada. Bom, recapitulando. Lembra que o Dom Pedro I, ele deixou o poder dele para Pedro de Alcântara, o seu filho? Então, acontece que o Pedro, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele ainda não podia governar. Quando o Dom Pedro I deixou o poder dele e voltou e viajou lá para a Europa de novo, foi aí que iniciou o período regencial no Brasil. O que era o período regencial? Bom, tudo começou quando, um período de minoridade, né, que o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, não podia governar devido à sua idade, ele tinha 5 aninhos de idade. Então, o Brasil decidiu a ser governado por 3 regentes. Era uma regência trina, o nome. E por que isso? Porque não tinha nenhum parente e o Pedro não podia governar ainda devido à sua idade. Então, decidiram que 3 regentes iriam governar o Brasil. Era um período temporário disso, mas foi o que aconteceu na época. Bom, o período regencial, ele foi de 1831 a 1840, e ele foi um período de bastante instabilidade civil. Econômica, devido à sua alta dívida externa e também à falta de um produto importante para a exportação brasileira. E política, porque teve várias disputas políticas entre a elite. Já você vai mais entender um pouco disso. Bom, nesse período a gente teve projetos políticos diferentes, teve o federalismo e o unitarismo. O federalismo, ele queria que as leis fossem diferentes para cada região, ou seja, eles queriam dar mais autonomia para as províncias. E o unitarismo, eles queriam que as leis fossem iguais para todas as regiões. Também a gente teve 2 partidos políticos, né, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal, ele era federalista, ou seja, ele queria dar mais autonomia para essas províncias, mais liberdade, sabe? Ele queria que pudessem escolher leis diferentes para cada região, essas coisas. E o Partido Conservador, ele era unitarista, ou seja, era tudo igual para todos, para todas as regiões. Esses 2 partidos, eles eram basicamente, podia-se dizer, uma farinha do mesmo saco. Por quê? Porque eles tinham o mesmo objetivo. Ambos queriam o voto censitário, defendiam o voto censitário, ambos defendiam também a monarquia e também defendiam o plantation, que era o latifúndio, a escravidão, a monocultura e a exportação. Vamos falar das revoltas, que foram muito marcantes para esse período. A elite, que começou, mas acabou atingindo os populares, que também deu origem a outras revoltas. Então a elite começou com a revolta de Farroupilhas, que foi uma das revoltas separatistas que queriam separar o Brasil. Só que como atingiu os populares, eles deram origem a outras revoltas, e foi uma reviravolta, né? E as revoltas que eles deram origem foi a revolta de Cabanagem, a revolta Balaiada, a dos Malês e a Sabinada. A dos Malês e a Sabinada foram também as revoltas separatistas que queriam separar o Brasil, junto com a de Farroupilhas. Em 1834, tivemos o Ato Adicional, que foi uma reforma na Constituição de 1824. Eles queriam basicamente dar mais autonomia para as províncias, ou seja, eles queriam federalizar o Brasil. Além disso, a regência, que antes era trina, passou a se tornar uma regência una, ou seja, só passou a ser um regente governando ao invés de 3. E esse regente era Feijó, ou seja, tivemos a regência una de Feijó. Durou pouquinho, foi de 1835 a 1837, porque esse período estava tendo as revoltas e aí isso gerou muitas crises e estava numa instabilidade muito grande. E o Feijó estava com uma pressão muito grande para tentar organizar tudo. Então, infelizmente, em 1887, ele renunciou. Bom, e devido ao ato adicional ele ter dado mais autonomia para as províncias, isso fez com que aumentasse as tensões políticas locais. Então, quem apoiasse o ato adicional era chamado de progressista e quem não apoiasse eram os regressistas. Basicamente, os progressistas eram os liberais e os regressistas eram os conservadores.
Bom, e com a renúncia de Feijó, lembra que eu falei que ele renunciou em 1837? Porque ele não aguentou a pressão, enfim, passou a ter a regência de Araújo Lima, que era um conservador. Ou seja, Feijó tinha colocado para dar mais autonomia para as províncias, porque ele era liberal. Mas Araújo Lima era conservador, ou seja, ele não queria que as províncias tivessem muita autonomia. Então, Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840, ele criou uma lei, que era a Lei Interpretativa do Ato Adicional. Essa lei foi criada em 1840, que tirava a autonomia dessas províncias, diminuía a autonomia das províncias, na verdade. E devido à instabilidade política no momento, os liberais, eles conseguiam dar fim ao período regencial através do golpe da maioridade de 1840. Essa parte é muito importante, porque o golpe da maioridade de 1840 reconheceu Pedro de Alcântara como maior de idade aos 14 anos. Então, em 1840, Dom Pedro II se torna o imperador do Brasil. E aí que acaba o período regencial, dando início ao segundo reinado. Bom, o segundo reinado foi o governo de Dom Pedro II, que começou com o golpe da maioridade, no qual ele começou a governar o Brasil com apenas 14 anos e terminou com a proclamação da República. Então, o Dom Pedro II, ele virou imperador, e o Brasil, antes dele virar imperador, era um país muito conturbado, com muitos problemas. Então, o Dom Pedro II decidiu que ia parar com esses problemas, centralizando o governo. Então, ele tirou as autonomias dos estados, ele colocou mais poder nas mãos dele e instalou o chamado parlamentarismo às avessas, que era o parlamentarismo invertido. Se chama parlamentarismo às avessas porque era, ao invés das pessoas que elegessem os deputados, era o Dom Pedro II que ia eleger. Então, ele que ia escolher muito quem mandava no parlamento. E ele fez um esqueminha, porque cada hora ele ia colocar uma pessoa no parlamento. Ou seja, cada hora ele ia colocar uma pessoa que era conservadora e outra hora ele ia colocar uma pessoa que era liberal. Ou seja, não ia ter muita briga entre esses dois. Isso porque naquela época o Brasil tinha uma briga muito grande entre as pessoas conservadoras e os liberais, né? Então, com o parlamentarismo às avessas, como eles ficavam se revezando, revezando o poder, a política interna do Brasil ficava tranquila. Mas para compensar a política interna estável, do lado de fora do Brasil, o Brasil brigou com muitos países, como por exemplo a Inglaterra. Primeiro porque eles tiveram uma briguinha diplomática chamada de Questão Christie. Então, o Brasil nomeou a tarifa do Alves Brancos, que aumentava a quantidade de impostos que tinha que pagar aqui no Brasil. Isso foi bom, porque o Brasil acabou arrecadando mais impostos. Isso acabou incentivando também a economia interna, a produção interna, porque agora os produtos da Inglaterra não eram tão mais baratos e os brasileiros eram mais baratos. Então, isso foi bom, porque a produção interna aumentou. Mas, em compensação, a Inglaterra acabou proibindo o tráfico negreiro. Eles declararam uma lei chamada Lei Liberty, que falava que a Inglaterra ia ficar, rodando o Oceano Pacífico, que ia afundar todos os navios negreiros que encontrassem, Então, o Brasil teve que aprovar uma lei, que era a Lei Eusébio de Queiroz, que falava que basicamente o tráfico negreiro não ia mais rolar no Brasil, que não podia mais entrar escravo no Brasil, O que fez com que os escravos no Brasil se tornassem muito mais caros e menos numerosos. Isso foi muito ruim para os latifundiários, porque eles precisavam muito de mão de obra escrava, Porque as produções só rodavam a partir disso, O café, por exemplo, ele, durante o segundo reinado, era a principal parte da economia brasileira, O principal produto de exportação do Brasil. E era o produto que gerava mais lucro, O produto mais importante para a economia brasileira. Então, para não desagradar essas pessoas do café, que produziam café, foi aprovado também, junto com a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras, que falava que agora no Brasil, para você, ter uma terra, você tinha que comprar ela. Ou seja, você precisava de Então, um imigrante, uma pessoa que estava vindo para o Brasil, não ia poder mais ter acesso a essas terras, por exemplo, se ela não tivesse dinheiro. Ela ia ter que trabalhar para um latifundiário.
E isso era basicamente uma forma de compensar a mão de obra escrava, porque como não tinha muito escravo para trabalhar, ia ter os imigrantes que iam trabalhar e acabar trabalhando para os agricultores aqui do Brasil, né? Além disso, agora que o Brasil arrecadava mais imposto e as pessoas que trabalhavam com o tráfico negreiro não tinham muito mais onde trabalhar, e também, né, como ele estava passando por uma produção interna mais forte, começou a chamada Era Mauá, que é muito importante. Foi o período de industrialização aqui no Brasil, né? Era chamada Era Mauá porque quem promovia isso foi o Barão de Mauá, que ele construiu a primeira ferrovia, fez várias mudanças importantes aqui no Brasil, né? Fez vários bancos também, fábricas, mas isso acabou não dando muito certo, porque a elite cafeicultora, ela não queria, tipo, dividir as atenções entre o café e a indústria, né? Ela não queria que o Brasil fosse o país da indústria, ela queria que o Brasil fosse o país do café. Então, acabou que o Barão de Mauá, mesmo ele ter feito muita mudança importante, ele não teve apoio nenhum. Ele acabou falindo e acabou a Era Mauá, né? E foi aí que acaba o segundo reinado, né? Porque o Dom Pedro II, ele começou a perder o apoio da sociedade, porque primeiro a igreja parou de apoiar ele, porque ele escolheu meio que ignorar uma ordem que o Papa tinha falado, e a igreja então colocou contra ele, parou de apoiar ele. O exército também, porque teve várias complicações da Guerra do Paraguai, e também, com a abolição da escravidão, ela vai perder o apoio da elite, o governo, né, de Dom Pedro II vai perder o apoio da elite. Então, várias pessoas no Brasil, mesmo também querendo acabar com a escravidão, ele acabou aprovando duas leis, que era a lei do ventre livre, que declarava que todos os filhos de escravos seriam livres, e a lei dos sexos seccionários, que libertava todas as escravas maiores de 60 anos. Só que mesmo assim, isso não foi suficiente, porque as pessoas continuavam pressionando Dom Pedro para acabar com a escravidão. Então, quando ele fez uma viagem para a Europa, ele deixou a filha dele, a Isabel, tomando conta do Brasil. E ela que aprovou a lei, a chamada Lei Áurea, né, que acabou com a escravidão do Brasil de uma vez por todas, aqui no Brasil. E acabou libertando todos os escravos, finalmente, o que foi muito bom, né, porque acabamos com a escravidão. Mas naquela época foi ruim, porque com isso a elite escravista parou de apoiar o Dom Pedro II. Então, por vez, nem a igreja, nem o exército, nem a elite apoiava a monarquia. Então, as pessoas começaram a pensar em novas formas de governo, como, por exemplo, a república. Então, o exército ele fez um golpe de Estado, né, que a população não tinha noção. Por isso que até acaba tendo muitos relatos que as pessoas, tipo, não foram avisadas, ninguém foi avisados. Mas acabou acontecendo a proclamação da República mesmo assim, no dia 15 de novembro de 1839, onde o segundo reinado teve fim com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que vai virar o primeiro presidente do Brasil.